Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um bate-papo com a LCL. Lembrando que esses bate-papos são temas curtos, bem dinâmicos, direto para a compreensão de todos e não só para a nossa classe, tá bom? Lembrando, eu sou o Luiz. Meu nome é Luan, a gente está começando aqui mais um dia, mais uma gravação, espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos começar com o primeiro assunto. Aquela relação entre o MEI e a CLT, né? Isso está tomando uma proporção absurda, né? E as pessoas estão com a compreensão de que elas vão, de fato, fugir da CLT se contratar uma pessoa com as relações intrínsecas de CLT, mas fazendo um contratinho de MEI. Elas estão achando que cada vez mais que a solução delas não terem um CLT e terem um prestador de serviços é fazer um contrato com o MEI. Então, gente, o Luan vai falar um pouquinho mais sobre isso, tomem muito cuidado, porque não é nada assim do jeito que está se pensando. Exatamente, dando continuidade no que o Luiz colocou e trazendo um pouquinho sobre a parte técnica disso, não quero muito alongar, porque não é o objetivo do vídeo, mas só sobre principais, que são os 4 elementos mais primários em relação à relação de emprego, para justamente evidenciar a relação do vínculo entre o empregado e o empregador. Então, é o que o Luiz colocou, faz um contrato, emite uma nota fiscal, estou com a vida resolvida. Não é bem assim. A gente tem a habitualidade, que é aquela situação de horário de entrada, horário de sair, horário de almoço. A gente tem a subordinação, que é aquela pessoa, ela não é uma empresa que vai lá e presta um serviço, ela tem subordinação direta, ela só faz aquilo que mandam ela fazer por determinada ordem. A questão da onerosidade, está sempre pagando ali aquele valor fixo, mensal, quinzenal, às vezes por semana. Então isso também traz uma conotação da relação de emprego e, não menos importante, por último, a pessoalidade. Você faz um contrato entre PJs, pessoa jurídica, sendo que quem presta aquilo é sempre aquela mesma pessoa, naquele mesmo horário, naquela subordinação. Então, tudo isso são elementos que corroboram para que não é uma prestação de serviço, e sim, de fato, uma relação de emprego entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, é exatamente esses pontos que faz com que esse contrato, essa emissão da nota que o Luiz colocou, cai por água abaixo. Então, muita atenção nisso, porque a gente tem visto isso aumentar muito gradativamente, e reclamações trabalhistas também. Então, muita atenção nesse ponto, porque de fato tem sido bastante relevante aí nos dias atuais. E dando continuidade, vou passar a palavra aqui para o Luiz, para o próximo tema. Próximo tema, pessoal, também muito relevante para quem está começando sua empresa, tá? Que é uma empresa de Simples Nacional, qual anexo eu coloco? Né? Aí você vai perguntar assim, que de acha isso de anexo? Você vai abrir uma empresa, pessoal, a contabilidade, né? Vocês passam o que vocês vão fazer, e a contabilidade vai enquadrar, né, dentro dos códigos de atividade, o famoso CNAE, o tipo da atividade que você vai exercer, né? E o que define em qual anexo do Simples Nacional, e esses anexos querem dizer o seguinte, qual percentual de impostos, vamos falar assim, que você vai pagar ao longo da sua trajetória como empresa para o governo, né? Então, quando você diz para a tua contabilidade o que você vai fazer e a contabilidade vai enquadrar dentro dos códigos de atividade pertinentes, os anexos de Simples Nacional, eles são verificados de acordo com esses códigos de atividade. Por exemplo, comércio varejista de alguma coisa, anexo 1, indústria de alguma coisa, anexo 2, prestação de serviços é dividido 3 e 4, né? Você tem ainda a questão do anexo 5, fator R. Então, nem sempre o código mais correto possível, aquele que abrange bem a sua atividade, ele vai te fazer pagar uma alíquota mais bacana, menor, né, em relação ao Simples Nacional. O que eu quero dizer com isso? Não é para você fazer errado? De maneira nenhuma. É para você, de repente, mesclar um pouco de serviço com comércio. Geralmente, comércio tem uma tributação menor do que serviço. É necessário entender se você vai ter venda ou não para fora do estado, com e-commerce aí. Então, você precisa realmente, a contabilidade, precisa realmente entender bem o que a empresa vai fazer
para que você não necessariamente, mesmo no Simples Nacional, você consiga pagar a menor alíquota possível. Não quer dizer que você esteja no Simples que você vai pagar menos. Ainda assim, dentro do Simples, você pode pagar menor do que deveria, desde que você consiga um bom enquadramento dentro dos quinais e, consequentemente, dentro do anexo. Dando continuidade no que o Luiz colocou, dentro do serviço, né? Dentro da prestação de serviço, a gente tem 3 anexos. Tem anexo 3, anexo 4 e anexo 5. E dentro dessas 3, a gente tem alíquotas de apuração completamente distintas, onde uma começa em 6% e a outra começa com 15,5%. Né? Fora a questão do anexo 4, que é aquela onde a folha de pagamento você paga como se fosse uma empresa fora do Simples. Então, não querendo me alongar muito, mas só para trazer para vocês essa dinâmica, o quanto é importante você fazer essa averiguação, essa análise de quinais, para que você seja melhor enquadrado. Só para a gente ter números bem práticos, bem rápido, o Simples Nacional, por exemplo, no anexo 4, a empresa vai pagar sobre a folha de pagamento 20%. Então, assim, bom, a gente está falando de 20%. Então, assim, de repente você entra numa atividade dessa, às vezes quebra o teu negócio, quebra a tua margem, quebra a sua continuação. Então é importante que você tenha muito cuidado na hora de fazer isso, porque existe de fato essa variação. Fora do Simples, você chega com a alíquota sobre o INSS, sobre a folha, até 28%. Então, tudo isso são pontos que você que está abrindo seu negócio precisa de fato estar atento. É exatamente esse ponto. Nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção. É corriqueiro a gente ouvir, não, abrir empresa agora é Simples Nacional. De fato, o Simples Nacional é uma legislação feita para fomentar aquele pequeno empresário. Mas dependendo do teu negócio, nem sempre isso se converte na realidade. Muitas vezes o Simples ele acaba tendo ali alíquotas iniciais maiores do que uma empresa no lucro presumido ou talvez no lucro real, dependendo da circunstância. Tudo isso está relacionado a alguns pontos, muitos pontos. Então, é importante que você tenha esse cuidado, tenha essa análise, tenha esse apreço na hora de iniciar o teu negócio, busque um profissional competente para que isso aconteça da melhor forma. Então, pessoal, esse gancho, tá? Ele é muito, muito relevante, porque quando você abre uma empresa, de fato, dificilmente você tem noção. Você sempre quer que ela fature o máximo que você conseguir, né? Mas a gente não tem ainda essa referência, né? Então a gente geralmente se começa ali no Simples Nacional para entender ali, em um período de um ano mais ou menos, o que de fato ela vai faturar, o que de fato ela vai gerar de despesas e por aí vai. Então, isso culmina totalmente numa escrituração contábil muito bem feita e ajustada. Por que isso? É muito comum que a gente percebe na nossa rotina que a empresas de Simples Nacional não precisa ter balanço. Eu escuto isso às vezes de colegas, né, de profissão. Não, às vezes quando uma empresa está vindo, às vezes até numa conversa informal, não, a empresa de Simples não tem que ter balanço. Você pode substituir o balanço por um livro caixa, o que é muito pior de ser feito do que um balanço, né? Do ponto de vista prático, a gente aqui entende dessa forma, né? O livro caixa ele é diário, então não é o ponto, mas fazer essa referência. Um balanço patrimonial bem feito, ele está evidenciando ali, naquele ano que você está verificando e ainda está ajustando e está iniciando, o que, se de fato aquele regime tributário é o melhor para você. Por quê? Quando vai chegando no final do ano, e que lembrando que os enquadramentos de regime é sempre no início, né, do ano seguinte, a gente vai verificar, vamos ver se é melhor para esse cara estar no Simples, estar no presumido, estar no real. É nesse ponto que a gente vai pegar os números dele, através do balanço, para fazer umas prévias de apuração. Se eu fosse do regime A, do regime B, seria melhor? Seria pior? Se a gente não tem nada disso documentado, lançado, nada, é muito difícil você conseguir fazer isso em um mês, em 2 meses, é muito pouco tempo. E aí, de repente, como você está fazendo na correria, você vai pegar um período de fim de ano que normalmente o comércio vende mais. Então, você está pegando um período ali que não é tão apropriado. O legal é que você pegue o ano, né? Porque aí você pegou as variáveis daquele ano, feriados, né? Períodos de sazonalidade, e aí sim você consegue apresentar
um plano, né, dentro da realidade daquele negócio. Então, precisa, ao nosso entender, precisa sim de uma contabilidade muito bem feita, de maneira mensal, o melhor que você puder. É muito importante que vocês enviem as documentações necessárias. Extrato bancário é essencial para isso. Relatórios financeiros, contas a pagar, contas a receber, nem se fala, porque daí a contabilidade consegue, de fato, prever para você um melhor cenário tributário para que você consiga, assim, de fato, pagar menos impostos. Exatamente isso que o Luiz está falando. Então, o que isso significa? Que o melhor remédio para uma empresa que está iniciando, ela é um planejamento tributário. É importantíssimo tudo isso que o Luiz colocou, todas essas contabilizações, para justamente na hora quando a gente for tomar a decisão, a gente não toma uma decisão turva, não toma uma decisão no escuro. Porque, pensa comigo, uma decisão dessa mal tomada, ela vai comprometer o teu ano seguinte. Porque a decisão ela é feita uma vez no início do ano. Então a gente supõe que fez ali uma escolha do lucro real. Se aqueles números que a gente apurou são números errados, são números disturbados, informações confusas, com certeza absoluta aquele resultado vai ser negativo. E aí você vai acabar pagando mais imposto, vai ter aquela sensação de estou sufocado, não estou aguentando, vou quebrar. Então pense nisso, pensa nessa ideia de fazer uma contabilidade bem feita, bem ajustada, não para poder suprir, porque minha contabilidade está pedindo, mas sim na possibilidade que nós temos de conseguir ajudar você a trazer uma melhor carga tributária. Essa é a nossa função como contador consultivo, como contador que respira tributos, que é o nosso caso. Então, é nisso que a gente sempre conversa com os nossos clientes, manda as informações, porque de fato isso pode ser determinante para o sucesso da sua empresa, porque a gente só consegue fazer isso sempre uma vez a cada ano. Então, dependendo do passo que a gente for tomar, ou a gente se dá muito bem, a gente consegue de fato trazer o resultado positivo, ou talvez nem tanto por conta da falta dessas informações. Gente, nós vamos falar aqui, aconteceu isso na sexta-feira, né? Um pouco antes da gente estar gravando, estamos gravando esse vídeo na segunda, não vou falar de dados, porque eu não sei em que momento da vida a gente vai estar assistindo isso, mas é importante falar porque aconteceu agora. O fim da desoneração, esse vai e vem, né, que está acontecendo dessa briga entre executivo e legislativo, né? Por fim, tinha existido uma liminar do STF, né, mandando reonerar já imediatamente. E alguns dias depois, finalmente o executivo, né, através do ministro da Fazenda, encontrou um acordo, né, com o legislativo, né, e vai, por fim, a desoneração ela acontece ainda nesse ano de 24, né, e a partir de 25 começa a reoneração de forma escalada, né, e a partir de 28 volta-se a alíquota normal. Né. Isso a gente considera bem relevante, porque é uma situação que criou uma insegurança absurda, né, entre o ano passado e até agora, porque de fato no nosso entender é complicado, né? Você ficar sem ter a gente aqui na execução e na hora de orientar o cliente até acha um absurdo. Pô, mas como que muda? Como não muda? E que negócio é esse? Às vezes quem não está tão em dia, né, com o jornal ou vendo as matérias, acha que a gente aqui às vezes nem sabe o que está fazendo direito, que não é possível que a coisa mude tão rapidamente assim, né? Então realmente acho que finalmente agora a coisa acalmou e é uma notícia que não tão boa assim, mas é o que se tem para o momento. Em 24 fica do jeito que vinha, a partir de 25 começa a reonerar de forma escalada. Exato. Dando continuidade, é a questão da não surpresa, né? A gente faz um planejamento, faz um estudo, tem ali aquela opção de desonerar. Aí, a partir do ano que vem, não tem mais. E isso a gente já está afetando 17 setores que mais empregam no Brasil. Então, com certeza, para aqueles contratos que são mais longos, né, 2, 3 anos, que foi feito um planejamento de custo tendo um valor X de imposto, com certeza esses contratos vão ter aditivos reonerando. E que, de fato, quem vai pagar a conta no final das contas é o consumidor. Né? Mas trazer exatamente essa reflexão que, de fato, é muito pouco tempo. Né? A gente tem uma condição de desoneração entre 17 setores que mais empregam no Brasil
E a partir do ano que vem, que é logo ali, a gente já está em maio, a gente já começa uma reoneração de 10%, 15%, a gente não sabe ao certo como vai ser essas alíquotas, mas com certeza vai impactar. Então, construção civil, entre outras, né, que tem bastante relevância, muito provavelmente contratos que já foram firmados futuramente deverão ser reajustados, valores vão ser reajustados, porque de fato vai aumentar muita coisa, porque são setores onde a folha de pagamento são, por vezes, mais da metade do custo. Então é impossível isso não afetar ali no planejamento dessas empresas. Então esse é o ponto de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A gente vem finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje. Gostaria novamente de agradecer a todos. Mandem suas sugestões em nossos canais, no nosso Instagram, para que a gente continue alimentando vocês aqui do máximo possível, trazendo uma informação direta com objetividade. Curtam aí nossa página, deem suas opiniões. A gente está curtindo, né? Espero que vocês também. Então, aproveitem aí, deem suas opiniões, curtam nossas páginas. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.